Seja bem-vindo a mais um episódio do No Terraço Podcast. E hoje eu tô com um casal que entende como poucos do mercado de proteção e rastreamento veicular. Sandro e Carla. Sandro é gerente comercial da Inova Soluções e está na empresa desde 2015 e tem uma trajetória de mais de 30 anos no Rio, depois de sair do Rio Grande do Sul. É casado com a Carla, pai da Raíssa e do João Gabriel. Carla, que é comunicadora e atua há 25 anos na área de monitoramento de veículos, representa hoje a plataforma Lógica Soluções Integradas e também forma novos profissionais através de mentorias e cursos. Juntos, eles formam uma dupla, diria até que dinâmica, que vive intensamente as transformações do setor e acreditam que o futuro passa por gestão inteligente, tecnologia e pessoas preparadas. Sandro e Carla, prazerzão receber vocês aqui. Muito prazer. Nossa também. Desde junho, né? Julho. Já faz um tempinho, né, que a gente Já tá víamos ensaiando. Desde julho. E para começar, quero entender como é que essa história aí se cruzou, né? Como que esse casal acabou mergulhando tão fundo aí nesse universo da proteção e do rastreamento. E, por gentileza, primeiro as damas, né? As damas, por favor, primeiras damas, por gentileza. Então, vamos começar, né? Não tem jeito, tem que começar. Então, o que eu queria colocar aqui é que monitoramento caiu na minha vida, ou eu caí em monitoramento. Foi mais ou menos por aí. Sim. Imagine você que, assim, 25 anos, né? Começar com monitoramento há 25 anos atrás era uma novidade muito grande, tá, Rafael? Sim. Não existia, mal existia autotrack. Não tinha nem tecnologia para isso, Não né? tinha, não tinha, sabe? Mas, assim, eu tinha acabado de me formar e estava muito decidida a trabalhar imediatamente. Tá. Né? Precisava. Então, não foi bem uma escolha. Foi mais ou menos uma necessidade muito grande? Acho que sim. Sim. Né? E assim, estava andando na Nossa Senhora de Copacabana com a minha filha, que tinha 3 anos. Encontrei uma amiga, ela falou, tem uma oportunidade para você. Quer fazer parte de uma entrevista? É uma empresa da Colômbia, uma tal de LoJack. Você quer? Eu falei, quero. Obrigado, Rafael, pelo convite aí. Muito bacana. Há muito tempo a gente já vem conversando, né, de fazer esse bate-papo. O meu trabalho sempre foi na área comercial, onde eu atuei praticamente a minha vida toda, até hoje, como comercial. Estou morando no Rio há mais ou menos 30 anos. Tive sempre na área comercial, mas também tive uma empresa de estrutura metálica, onde eu atuei mais ou menos uns 13 anos com ela. E aí, nesse negócio da empresa, não deu certo. Aí tentei outro segmento na área de transporte executivo, que ainda nem existia Uber. E aí fiquei lá 3 anos, não deu certo. E aí foi quando surgiu essa oportunidade, né? Que ela, na verdade, ela foi convidada, né? Porque ela já tinha esse trânsito fácil nas associações e com conhecimento. Ela conhecia já o pessoal da Inova. E aí ela disse, pô, tem uma oportunidade na Inova. Eu disse, pô, Inova? O que seria isso? O que é esse mercado? Aí eu disse que eu nunca tive medo, sempre tive disposição mesmo. Eles vão lá entender um pouquinho. Foi onde eu entrei e estou aí há 10 anos atuando nesse mercado. E como foi essa transição que você saiu do mercado, da área comercial, Sim, e que você era referência nessa área, para começar a mexer com software, né? Foi difícil essa adaptação? Rafael, isso aí eu vou te falar uma coisa, até meio engraçado. Foi um pouco desesperador no início. Eu disse, que esse pessoal vai contratar um cara que não tinha um conhecimento, né, na parte de software. Sim. A minha área sempre foi comercial mesmo. Sempre ficava me perguntando, né, por que me contratar, né? Porque... Me perguntando, ele ficava, né? Ele, o que eles estão querendo exatamente de mim? Eu falei, Sandro, vai fazer as visitas. O forte da Inova é relacionamento. Isso sempre foi, né? Sim. Então, assim, eles precisavam de uma pessoa com o perfil dele. Um cara comercial mesmo, né? Com a simplicidade É isso aí. dele, com a vontade dele. Mas isso demorou a cair a ficha, entendeu? Eu disse, Entendi. mas espera um pouquinho, por que eles não contrataram um cara de TI? Mas não era isso que eles queriam. Eles Queria queriam um cara de campo. Um cara de Eles queriam campo. de campo, né? Entendeu? um cara que fosse lá entender as dores, Sim. né? Porque é um mercado que cada um tinha as suas peculiaridades, né? A gente tinha que entender as dores e saber quais são as soluções adequadas para cada um. E aí isso, depois que eu comecei a entender e comecei a ter gosto,
cara, virou literalmente uma paixão. Eu tenho um amor muito grande pelo segmento e, assim, o que é muito bacana nisso tudo? 95% hoje da minha carteira são tudo amigos. Se tornaram amigos exatamente por esse nível de relacionamento, sabe? Sim. Que eu acho que isso se tornou muito forte. Que é onde você trabalha e tem amor pelo negócio, né? Então, acho que isso tem todo sentido. E quais foram as maiores dificuldades nessa adaptação que você encontrou nesse meio? Então, eu acho que a dificuldade foi isso, na parte de tecnologia, dominar os produtos. Eu achava que teria que ter esse domínio inicial e não era assim. Né? Foi aos poucos que a gente vem aprender, porque são muitas ferramentas, são muitos produtos que a empresa tem. A empresa tem todo um ecossistema, né, de soluções para as proteções as proteções veiculares, né? E isso foi difícil no início, né? Entender exatamente qual a ferramenta que ia se adequar para cada cliente. Entendi. Mas com o tempo a gente vai aprendendo, é o que eu falei. Quando você tem amor, aí a coisa se torna bem mais fácil. Ele se dedicou muito, né? Na verdade, ele não percebia isso. O quão envolvido ele foi ficando, cada visita ele percebia qual é a necessidade desse cliente. Entendi. Né? Então, ele se especializou em entender a necessidade do cliente, a dor do cliente. Sim. Né? E aí, com esse conceito de visitas, de reuniões, né? Você vai... né? De entendendo cada um, né? As reuniões dele duravam menos de 2 horas. Entendi. Né? Eu já tinha feito a minha trajetória, né, de visitas longas, já tinha um relacionamento, mas eu nunca cheguei a ficar 2 horas conversando com o cliente antes de propriamente entrar no assunto. Na apresentação do produto, você já passava 2 horas destrinchando tudo. Destrinchando, ele entendia o que ele precisava, e aí o cara queria escutá-lo. Sim. Entendeu? Sim. Então, essa foi uma construção de dia a dia. Cada visita ele ia crescendo um pouquinho mais, ele ia entendendo um pouco mais, ele ia criando um relacionamento. Entendeu? E isso realmente é o legado que ele está trazendo, né? Que é a carteira de cliente, né? E esse investimento aí de 2 horas que você faz no cliente inicial para apresentar tudo, você já começa a trabalhar a experiência dele, né? Com você, com certeza. Né? Exato. Uma vez que ele adquiriu confiança, 2 horas, é até aquele viés cognitivo de reciprocidade, né? O cara veio aqui, passou 2 horas me explicando, tudo mais. Eu vou, pelo menos, entender o que acontece, né? Eu acho que isso que é o grande lance, né? É porque você entra ali para entender o problema deles. Sim. E eu fazia sempre um paralelo com a empresa que eu tive. Né? Eu tive 13 anos de empresa, onde tive uma gestão terrível. Né? Assim, foi muito ruim a minha gestão e não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso, porque isso lá na frente me mostrou assim que o quanto é importante ter gestão. Sim. E aí eu via muito isso nos meus clientes, entendeu? Falta de gestão, falta de conhecimento do mercado, e a gente tentava trazer isso para eles, né? Sim. Isso se fez muito importante. E aí a coisa só foi andando. Venda em si, o bom vendedor, ele vende até palito de fósforo queimado. Quando você sabe a importância de fazer uma boa venda, de explicar, de atender bem, e você entendeu bem o seu produto, que foi uma das maiores dificuldades, isso aí. Você vende o que você quiser. Exatamente. Trabalhou a experiência do cliente e ele ficou satisfeito do início até o fim do processo. É isso aí. Já foi. Não vai para outro vendedor nunca. E assim, esse mercado, ele não tinha um manual, né? De como teria que atuar. Sim. E aí a gente levava para eles, mas vem cá, o que você conhece? Ah, não conheço nada. E aí, geralmente, ou ele era simplesmente um consultor de uma associação, ele resolveu abrir a dele, ou ele era dono de uma oficina, ou ele nem era do segmento. Ele entendia que esse segmento era um negócio bacana e que dava dinheiro. E aí ele vinha para mim, e aí, Sandro, o que tu acha? Eu disse, cara, eu desconheço, e eu falo isso até hoje, eu desconheço um segmento tão bom quanto é esse. Agora, você tem que buscar conhecimento, você tem que entender o negócio, entendeu? Então, assim, e aí nessa troca, eu ia levando para eles tudo que compõe esse segmento, o ecossistema disso, né? Falava de assistência, falava de jurídico, falava de tudo. Até mesmo de produtos que nem é da minha empresa. Mas a gente falava, e isso era muito importante, por isso que ela falou. Eu tive reuniões, eu acho que teve uma reunião minha com uma associação que estava abrindo, fiquei 4 horas.
Né? E ela 4 ali, horas, Rafael. Então, você vendia além do serviço, você vendia confiança. Você vendia quase uma consultoria. Era Era quase uma consultoria. Era visto Entendeu? assim mesmo, como uma consultoria, porque, na verdade, ele despertava nessa pessoa, né, nesse empreendedor, né, a dinâmica de ele entender o que ele precisa. Porque ele nem sabia o que ele precisava. Sim. Entendeu? Ele não tinha noção do quão importante era o que ele estava falando. E, de repente, o cara olhava para ele e falava assim, cara, esse cara, ele tem a solução para mim. Nem ele sabia que E ele nem ele precisava sabia daquela solução e daquela você chegava com a solução. E ele chegava com a solução, entendeu? Caramba, que legal, Porque, cara. e, na verdade, assim, são vários setores que existem dentro de uma proteção veicular. Né? Assim como existem vários setores dentro de uma empresa de monitoramento. Assim como se sabe que são empresas totalmente distintas, né? E ambas precisam muito uma da outra. Se né? conversam, né? São distintas, mas se conversam. Mas se conversam. Então, ele conseguia ter um produto para cada setor, especificamente, Muito entendeu? legal, muito legal. Muito legal. E quando ele colocava isso para ele, então, assim, você imagina, era um relacionamento que estava começando com um X produto. E aí ele falava assim, aí o cara falava assim, não, mas eu já quero comprar todos eles. Não, olha só. Várias vezes ele falou, não precisa. Compra esse. Ganhou o cara. Porque você atendia Entendeu? exatamente a necessidade dele. Você não estava focado em ganhar mais, né? Bem Não. colocado que ela falou. Eu sempre fiz muito isso também, sabe? Sim. Eu não estava ali com a necessidade de ter que entubar o cara com vários produtos, né? Eu entendia... Não, esse cara está começando, ele não precisa ter todos. Sim. Todo o meu portfólio para ele. Vai ser aos poucos. Então, conforme você vai ganhando ele diz assim, não, agora esse produto não vai... Mas ali na frente, não era certo, o cara te liga. Pô, e aquele produto que você falou? Não, teve uma hora que você liga pro cara e falou, ó, tá na hora de você ter esse produto aqui agora. Ele confia tanto em você que fala, não, mas eu vou fazer. Então, Rafael, Chegou no ponto. eu acho que é muito em cima disso. É essa confiança que eu conquistei, né? Essa credibilidade que eu conquistei, que se tornou mais fácil para mim, entendeu? Os caras abrem as portas, entendeu? E porque eu procuro... Assim, às vezes a gente pode erra, mas eu sempre procurei levar a verdade para eles, né? O que é bacana, o que está acontecendo no mercado. A gente sempre falava muito assim, que eu me denominava como uma mídia volante, né? Sim. Do mercado. A gente falou muito isso. Falava muito sobre isso, né? Que eu sou uma mídia volante de um mercado que não se fala, pouco se fala, né? Quando eles estão juntos, rola muita mentira. Eu já tenho tantas mil placas, o outro tem não sei o que. Ali quando ele sentava comigo, claro que a gente sempre levava assim, com muito respeito às informações, né? Sabia o que podia falar para cada um. Sim. Mas isso se tornou assim um elo entre eles, entendeu? Então, assim, eu conquistei... Hoje, esse mercado, eu tenho grandes amigos, assim, em festas, em velório, entendeu? De batizados, eles chamam os nossos, porque a gente virou amigos. É porque você não ia com foco no cliente. Você ia com o foco do cliente. Isso. Exatamente. Você ia com foco dele, na necessidade de atender ele. Exatamente. E isso aí você vende confiança junto. É isso aí. Exatamente. É isso aí. Exatamente. O setor de rastreamento e proteção, né, patrimonial mudou muito nos últimos anos, né? Demais. O que mais surpreende vocês, olhando para trás, o que é que mudou de 25, 30 anos atrás para o que é hoje? Então, Rafael, assim, eu participei dessa mudança, né? Uhum. Porque, como eu te falei, a Tracker chegou a ter absurdos 300 mil ativos, não num valor pequeno, mas... Uhum. E nesse momento eu vi o segmento, né, aparecer por conta de uma oportunidade, né? As seguradoras, elas tinham interesse em ficar com uma camada, né? E essa segunda camada já não interessava, Sim. né? E quem iria proteger o veículo dessa segunda camada? Entendi. Foi onde nasceu a proteção. Então, assim, naquele momento, existiu realmente... O bolo foi separado, foi dividido, entendeu? E eu identifiquei que existia, sim, né, monitoramento, mas que não era passado, por exemplo, para o usuário o acesso do monitoramento. Entendi. A seguradora colocava o rastreador e não fornecia acesso ao monitoramento. Só ela que tinha acesso. Só e ela que tinha acesso. Tá. Essa mudança foi uma coisa que ficou muito marcante para mim, porque a proteção veicular, ela sempre oferta o monitoramento. Entendi. Em alguns momentos, essa pessoa está tão interessada na proteção quanto no monitoramento. Uhum. Entendeu? Sim. Desta camada
que foi recusada, entre aspas, pela seguradora, E né? por que a seguradora... Qual era o perfil desse cliente, dessa segunda camada, Sim. que a seguradora ela não teve interesse em ter? É a camada C da sociedade, né? C, D. Era poder aquisitivo? Eu acho que, Poder eu acho aquisitivo. que, assim, respondendo essa tua pergunta, é que, assim, a seguradora, ela sempre quis o filé mignon, vamos falar assim, né? certo. O cliente da Zona Sul, Barra, Recreio, e aí outros bairros, tipo Baixada, Campo Grande, Zona Oeste, ficaram órfãos, né? Onde o seguro ficou muito alto, o valor do Entendi. seguro. É onde as associações começaram a crescer. Né? Estamos falando aí de que uns 15 anos no mercado. Mais ou 15 menos. anos. Eu acho Então, que nesse... as associações crescendo, então surgindo no gap do mercado, Exatamente. que foi justamente as seguradoras expurgaram esse tipo de cliente, isso esse aí. B e C, digamos assim, Isso aí. e aí surgiu essa oportunidade de negócio que Ex- foram as associações Exatamente. de proteção. Exatamente, né? Exatamente. Então, Legal. assim, existe realmente esse corte, né? E nasceu o segmento, que foi maravilhosa a Nasceu aceitação. mesmo. Entendeu? A Com aceitação, muitas oportunidades, né? com muitas oportunidades, entendeu? Então, assim, o associativismo, ele veio para ficar. Uhum. Ele é uma necessidade, isso é Sim. evidente, não temos mais como retroceder nisso, Sim. né? Aqui no Rio de Janeiro, e eu sempre falava também, assim como o Sandro dizia que era uma mídia volante, eu dizia, né, e digo hoje, né, que o nosso Rio de Janeiro, ele é um país à parte. Né? Nós moramos num estado muito tenso, e a grande transformação foi essa. Né? Nasceu o segmento, houveram pessoas que trabalharam lá no início, que hoje ainda continuam no segmento. Estão envolvidos, né? né? De alguma Estão forma, né? muito envolvidos. Sim. E fizeram realmente o nome transparecer muita confiança, mas também trouxeram muitas dúvidas, né? Sobre como executar de forma correta, né? Como ser realmente regulado, né? Então, eu acho que... Pode falar. Eu acho que para complementar isso, eu acho que é o seguinte, como que eu estava falando no início, como o mercado ele não tinha suas regras, Sim. eles não tinham um modelo a ser trabalhado, cada um, quando abria a sua associação, trabalhava de um jeito. E muitos não praticavam um dos princípios básicos do associativismo, que é o rateio. Entendi. Entendeu? Então, cada um trabalhava de um jeito, um era marketing multinível, outro... Cara... Porque nunca foi regulamentado, né? Na verdade, né? Exatamente, ele não tinha tinha sido regulamentação. regulamentado. Então, cada um começava. Tanto é que uma das maiores perguntas, né, a pergunta que mais me faziam, né, porque eu sempre fui uma das primeiras empresas a procurada, né, quando eles vão abrir a associação, Sim. porque é a empresa de gestão. E a Inova, muito conhecida. E aí, o que eu preciso? Né? O que eu preciso para abrir a minha associação? Quanto que eu preciso? Tá? Porque o que eu enxergava neles, a grande maioria, o que eles tinham era disposição. Mas você tem que respeitar algumas coisas. Você tem que ter processos, você tem que entender o que você está fazendo. Né? E na época a gente falava muito de você tem que entender o rateio. Eu cheguei a abrir associações que não sabiam nem o que era rateio. Entendeu? Nossa. Então é muito complicado. E aí, assim, o mercado foi andando, foi crescendo. Hoje eu tenho mais ou menos aqui no Rio de Janeiro, mais ou menos umas 160, 180 associações, que cada um trabalhava do seu jeito. E aí, normal, né? Tinha os caras que não conseguiam cumprir, honrar com seus compromissos, e aí se tornava muito ruim. E aí o consumidor falava, não quero me meter com esse pessoal que é cambalacho, que não pagam, que não sei o quê. E nada disso. Era uma fatia pequena. Uma pequena fatia que não pagava, que não honrava. Como qualquer segmento, né, Rafael? Sim, com certeza. Tem os bons e tem os ruins. Entendeu? Porque ele tinha que administrar a associação como empresa como outra qualquer. Exatamente. Né? Porque ele entrava, tinha as receitas, as despesas. Exatamente. Só que, na verdade, não acontecia isso. Né? Então, o que eu via isso muito acontecer no início é que eles meio se deslumbravam assim com dinheiro. E aí eu volto num paralelo da minha empresa. Né? Minha empresa, quando teve os seus altos e baixos, eu também fiz isso. Eu perdi a mão da empresa, entendeu? E aí, eu acho que isso foi legal, porque quando eu trocava essas informações com o presidente de uma associação, eu tentava explicar para eles, cara, controla o teu negócio, tenha a tua gestão na mão, entendeu? Tenha produtos, tenha ferramentas que você vai ter essa tua gestão. Se você não tem um profissional correto, contrate. Porque existia muito disso também, né? O cara achava, não, eu estou botando minha associação. Quem que ele coloca?
o irmão, o vizinho, o amigo. Não era profissional. Não Pode, era profissional. não pode, Não não era. pode. Então, assim, um exemplo que eu sempre comento, né? Teve uma pessoa que abriu uma associação, ele era consultor de uma associação, onde ele tinha quase 1000 placas, e ele resolveu abrir a associação dele. Né? Um excelente vendedor ele. Excelente Que, na verdade é uma coisa natural, né? Acontecer, é, né? isso Sim, é muito sim. natural. Isso é natural. Tem associações aí que saíram já umas 5, 6 delas. Né? O cara domina o mercado, ele tá ali, Exatamente. já tem a carteira de clientes, É. vai e já abre a Então, sua. mas Sim. aí é que eu falo. Aí esse camarada abriu a dele. Eu acho que coisa de uns 2, 3 anos ele chegou a 8.000 placas. Isso é lindo. Caramba, bom. É, Muito 8.000 rápido, placas, nós muito estamos rápido. falando de um faturamento aí, um ticket médio de R$200 aqui no Rio. Estamos falando de quase 1 milhão e 600. Por ano. Não, por mês. Por 1 mês? milhão e 600 por mês. Nossa. Entendeu? E aí o camarada perdeu a mão. Literalmente perdeu a mão. Entendeu? Começou a contratar várias pessoas, né? E pessoas desqualificadas, né? E queria só saber de viajar. Viajar, Esse é um momento muito difícil, viu, Rafael? ter o Porque controle disso, achar que isso o não ser vai humano está acabar. preparado para isso, É, entendeu? é. Para ver que está dando certo, entendeu? Aí começa a contratar, acha que só contratar é o suficiente, entendeu? Não capacita, não dá a formação, não coloca a pessoa Não dentro da tenta dominar o engrenagem, negócio dele, né? entendeu? Sim. Simplesmente fala, ó, executa, entendeu? E não é assim que funciona. E aí é bem naquele momento em que ele tá num nível muito confortável, então ele pensa, agora vai dar tudo certo, Sim. entendeu? Porque tem que ter o fluxo de caixa para as Exatamente, batidas, os exatamente. sinistros que dão. Então, Eles têm que cobrir, né? Então, Ele tem esse que- é o grande problema. ele A vai grande trabalhar maioria... com rateio, né? Ele Sim. tem que pensar nisso. Exatamente. Ele é uma associação, né? E o que é a associação? É exatamente isso, é você ratear os prejuízos, entendeu? Exatamente. Então, assim, mas ele tem que manter essa base totalmente indenizada. Tem que garantir a correta, proteção, né? Garantir a prestação de serviço dele, entendeu? E ele Então, vê um monte aí- de dinheiro na frente dele, acha que é dele, só que na verdade é o fluxo de caixa, né? E aí, Não é. e aí, Entendeu? Rafael, e aí eu Sim. volto a dizer, cara, tudo isso poderia ter acontecido, né? E ele continuar onde ele domina, que é a parte comercial. E se Dessa não associação. entende tanto de gestão, contrata uma mentoria de gestão Também. para ficar bem calçada, Isso. ficar bem... Mas então, eu acho que é isso que faltou, né? A parte de consultoria, porque, assim, esse momento todo, né, o que um empresário, a meu ver, faz, né? Poxa, meu negócio está dando certo, eu estou realmente sobrecarregado, tá me demandando muitos esforços, eu não vou conseguir gerir, então deixa eu contratar, mas contratar pessoas que Qualificadas, tenham, né? né, Qualificadas. um currículo Sim. adequado para aquilo ali que eu Isso estou aí. precisando. Isso aí. Entendeu? E não um conhecido, isso não simplesmente aquela pessoa que, esse é meu de confiança, mas é seu parente, é de confiança, mas não tem como ele dominar aquele assunto. Sim, Não é algo que você estale o dedo e consiga dominar, entendeu? sim. Porque é uma empresa, é um segmento que precisa entender isso. Eu acho que a gente vai conversar um pouquinho ali na frente sobre isso, né? Eu acho que exatamente chegou esse momento, né? Deles entenderem o quão importante é você ter pessoas preparadas Isso aí. dentro da sua empresa de proteção veicular. Mas eu, Entendeu? mas eu acho que isso aí sempre foi, né? Eu sempre falo, se você abrir uma padaria é um negócio bom? Claro que é. Sim, Todo mundo compra pão, sim. né? Mas vai abrir a padaria. Vai achar o ponto do pão, o padeiro certo, O entendeu? funcionário certo, Essa é faz a gestão de dificuldade. estoque. A gestão do Exatamente. estoque, entendeu? Então, aí, ô, Rafael, isso aí é para qualquer tipo de negócio, a organização. Sim. Então, esse camarada com faturamento de 1 milhão e 600 por mês, o cara quebra. Com certeza. Ele Consegue quebra. quebrar. E aí eu falava o seguinte, o telhado dele era cheio de goteiras, daqui a pouco quando ele viu, desabou o telhado. Exatamente. Sabe? E já vi outros casos também de pessoas que começaram errado e ao longo do tempo começaram a ajustar, começaram a entender que precisavam ter profissionais, né? Que iam agregar o negócio deles, que iam mostrar como fazer. Esses caras erraram no início, depois foi embora. Que Entendeu? encontra o trilho, né? Sim. Na verdade, assim, é você investir em capacitar pessoas. Não, né? e eu E digo... gestão também, né? E Não, gestão, não, entendeu? e tu quer ver... Em processos, em boas práticas. E eu entendeu? acho que tem um O que ponto... está dando certo? O Sandro falava isso para eles. E eu acho que Entendeu? tem um ponto muito importante em cima de tudo isso.
saber que ele que é o tomador de decisão. Principalmente isso. Isso. Ele é o topo da pirâmide. Sim. E não querer justificar os erros. Por que, que a instituição dele não deu certo? Ah, porque eu tinha ela no rastreamento, eu tinha o outro na parte de eventos. Não. Ela deu certo porque eu dei a força, dei o cargo para as pessoas erradas. Ele falhou na gestão dele. Quando ele entende Simples isso, assim. quando os topos, os que estavam no topo da pirâmide entenderam isso, aí a coisa começa a acontecer. Começa a acontecer. E aí eu faço, né, um paralelo com quando eu tive a minha gestão. Porque quando a minha empresa, quando eu fechei a minha empresa, porque, pô, você tem uma empresa no Brasil 13 anos, ela conseguiu já passar Daquela fase as fases difícil do críticas. início, 5 né? anos, 5 anos. As anos. fases críticas, eu consegui passar. Só que assim, quando a coisa não aconteceu, e eu queria muito ter gestão, e batia nisso, né? Eu queria contratar alguém para fazer uma consultoria, meu sócio sempre foi contra isso. Mas beleza, a coisa não aconteceu. E aí quando a empresa ela fechou, né, que a gente se separou, algumas pessoas mais próximas assim, a tua empresa não aconteceu por causa do teu sócio. Eu digo, não, 50% por causa de minha culpa e 50% da culpa dele. Sim. E eu conseguia, Rafael, ir lá no início da empresa e entender todos os erros. Eu acho que isso que é o grande lance da vida, né, cara? Sim. É você fazer essa retrospectiva e ir lá atrás. E aprender com ela. E aprender com os erros. E aí é ali que você aprende. Com certeza. Você faz essa retrospectiva e você projeta o que você quer daqui pra frente. É isso aí. Quando você projeta assim, cara, esse erro eu não quero mais, eu posso ter outros erros, mas esse aqui jamais. Já Não, passou não por tem essa mais fase tempo, já, né? Não tem mais, não dá mais tempo de você persistir no erro. Sim. Porque eu escutei uma frase, não sei onde eu li isso, mas enfim, né, que quando você persiste no erro, ele não é mais um erro. Ele se transforma numa falha. Sim. E é uma falha de personalidade. A pessoa tem que olhar e falar assim, cara, eu tô persistindo nisso, eu não quero investir meu tempo nisso, então eu tenho que achar um outro jeito. Mas Sim. eu tenho que assumir que realmente eu tenho uma falha aqui. Eu não Sim. consigo. Eu não quero acompanhar a minha equipe, eu não quero estar todos os dias com ele. Ok, né? Em monitoramento eu vi muito isso, Rafael. Sabe? Assim, quando eu saí da Tracker, né, e fui para outra empresa enorme, né, que foi da Tracker não, da Sascar, e fui para a CABS, eu estava no primeiro mundo, né, atuando com proteção veicular, Sim. olhando para a proteção veicular, e aí uma proteção me chamou. Quando eles me chamaram, né, para trabalhar lá com eles, foi o maior desafio meu foi entender o que eu poderia ajudar. Ele falou, você pode me ajudar em tudo. Eu quero que você, com tantas conversas que nós tivemos, você coloque toda a experiência que você tem em monitoramento dentro da minha empresa, de monitoramento que fica dentro da minha empresa de proteção veicular. Sim. Você imagina você sair de um setor, de uma área totalmente confortável, que era uma empresa estabilizada, né, e trabalhar num segmento, né, fui contratada por isso, fiquei 2 anos lá dentro, né, e esses 2 anos me deu uma experiência tão grande, porque eu tive que realmente montar a empresa do zero, Sim. né, e capacitar pessoas. Mas essa pessoa, né, que me deu essa oportunidade, ela me falou, cara, eu acredito muito em você. Isso foi legal. Mas assim, ele te Entendeu? deu a oportunidade, mas ele foi esperto porque ele comprou, na verdade, ele estava pagando pela sua expertise, Sim. pela experiência. Pagando pela minha Ele experiência. contratou uma pessoa Exatamente. capacitada, né? Que Sim. na verdade que é o pessoal, Exatamente. o que o pessoal das associações deveria ter feito, né? Né? E aí, voltando um pouquinho do que nós estávamos falando, uma coisa que incomoda muito é o vitimismo, né? Mas daí se incomoda para qualquer coisa. Né? Ah, mas é qualquer área. Né? Qualquer As área. pessoas... outro exemplo, né, que eu tenho, eu estive numa associação, o camarada com quase 10 anos, foi um dos primeiros com associativismo aqui no Rio, e aí cheguei lá, o cara desanimado, completamente desanimado. Aí eu disse, pô, mas o que aconteceu? Não, esse mercado só tem picareta, esse mercado tá horrível, que não sei o que. Eu disse, mas como assim horrível? Pô, eu visito associações aí que colocam 1.000 contratos por mês, e assim, pô, não acredito isso. Sim, colocam 1.000 contratos por mês. Mas me fala uma coisa, por que você acha que não está dando certo o seu negócio? Você está acompanhando? Você está vivendo o seu negócio? Ah, não, eu estou um pouco afastado, eu deixei lá com a minha esposa, deixei com... Não tem como. Então já respondeu. Aí não tem como. Tu sabe que o mercado, ele pós-pandemia, ele já teve uma mudança extremamente radical. Absurda. Absurda.
Absurda. Né? Pós-pandemia. Estou falando desde o início que você está. Então, se você não acompanhar... O olho do dono engorda o gado em qualquer empresa. Isso é global, isso é uma coisa que não é receita de bolo para qualquer empresa. Pra qualquer Tem empresa. hoje é uma característica muito forte hoje do empresário brasileiro, né? Sim. Montou um negocinho, começou a dar certo, ele acha que já pode deixar na mão de funcionário É isso aí. e que pode só É usufruir. isso aí. Até consegue fazer isso, mas se ele tiver gestão. Isso Tiver gestão de estoque, de entrada, de saída, se tiver tudo na mão dele, tudo certinho, Aí tiver você- funcionário capacitado, aí Tudo beleza. na mão dele. Mas Falou ele tem que saber fazer gestão, tem que saber Exatamente. gerir o negócio. É sobre isso, entendeu? Porque, na verdade, o monitoramento, ele tá ali do lado da proteção. Então, você imagina, ele tem aquela dificuldade enorme, né, de gerir já o negócio dele de proteção, porque vira e mexe, ele precisa de treinamento, implantação de sistema, ele trocou todo o quadro dele de funcionários, já está precisando novamente fazer outro treinamento, e o monitoramento está aqui do lado. Sim. Aí ele pensa que o monitoramento é um produto de prateleira. Que ele pega, É um acessório que ele tem. padaria, ele vai na padaria, vai lá e compra o pão e vai embora. Só que não é isso. Entenda, não tem como ser um produto de prateleira. Você precisa acompanhar as tendências do mercado tecnológico, entendeu? Isso aí. Que é totalmente vivo. O Sandro ri quando eu falo isso. Tecnologia é um organismo vivo. Ele está o tempo todo em transformação. Muito. E ainda mais com a IA agora, Entendeu? que Nossa. tá numa rapidez, numa velocidade absurda. Então você pensa, eu coloquei um funcionário ali, já tem um funcionário ali, Carla, tratando de monitorar. Eu falei, mas qual o tamanho da sua base? Eu tô com 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Aí vai fazer um trabalho muito Você tá fraco. entendendo? É. Aí, assim, dentro desse cenário, eu vivenciei isso. Eu vivenciei, né, a dor de estar dentro de uma gestão, que foi essa empresa que eu trabalhei, e querer alcançar, né, a construção de todos os setores sozinha. É impossível. Não tem como. Entendeu? Tem que Mas, saber no montar meu time, tem que saber liderar. É isso aí. No meu caso, assim, eu era uma operação extremamente agressiva, né, em números, eles vendiam muito, né, uma empresa que fica em Nova Iguaçu, e ela simplesmente, de 500, ela ia para 1.000, e eu não tinha nem tempo de contratar e treinar. Nossa. Então, você imagina que eu, dentro desse cenário, eu experimentei trabalhar em todos os setores, porque eu cadastrava o equipamento, eu montava, antes de cadastrar, comprava o equipamento, comprava o chip, montava o rastreador, distribuía o rastreador, cadastrava, depois verificava se ele estava na base corretamente. Então, eu tinha todos aqueles setores sobre a minha responsabilidade, né? E eu fiquei 2 anos ali dentro. Dentro desse cenário, né, de 2 anos, eu posso te dizer que boa parte do tempo que eu fiquei ali, eu falava com o dono pontualmente. Entendeu? Ele recebia o meu feedback sobre como estava a empresa. E a empresa estava ok, para ele estava resolvido. Entendeu? Só que no início, para cair a minha chave, foi onde eu tive que ter o problema de saúde. Entendi. Entendi. Que eu não podia ficar sozinha. Você comentou, né, que você teve uma grande sobrecarga de trabalho, né? Muito Você grande. baixou o hospital e tudo mais. Você imagina uma mulher toda estrambelhada chegando no hospital toda torta. Entendeu? Eu tive uma crise de labirintite horrível. Nossa. Entendeu? Esse aqui virou pra mim e falou assim: o que você tá fazendo com a tua saúde? Com a sua Entendeu? vida, na verdade. Né? Porque foi a minha primeira experiência enquanto gerente, né? Porque acima de mim eram só os donos. E eu vou te falar que eu criei uma equipe maravilhosa, era uma equipe entrosada, que eu falo com essas pessoas até hoje, que tem um carinho muito grande por mim, porque eles construíram, né, a empresa que continua, Uhum. setorizaram e entenderam o que era o rastreamento, o que é monitoramento. Não é simplesmente você ir lá e executar aquela tarefa e ir embora para casa. Existiu um entrosamento, era uma engrenagem perfeita. Entendeu? E E assim, monitoramento é isso, é uma regra. e assim, Entendeu? sem querer rasgar cedo aqui, já rasgando, ela é muito boa nessa coisa de fazer gestão de pessoas. A Carla, ela consegue isso, fazer gestão das pessoas, entender o que cada um, aonde que encaixaria, entendeu? Isso é um grande desafio, né? Você saber que você precisa de um bom centroavante, mas de repente aquele cara não é o centroavante, aquele cara é um goleiro. Sim. Você tem que ter esse olhar clínico da coisa. E isso ela consegue fazer. Ela consegue fazer, desenvolver muito bem. Não, essa pessoa aqui não é para o call center, essa pessoa vai ser somente para o atendimento.
Entendeu? Ter essa percepção é muito importante. Mas esse é o feeling, esse é o esse filé da liderança, isso aí. né? Isso é liderança, entendeu? Isso é E não liderança se constrói pura. de um dia para o outro. Não se constrói. de Então, forma alguma. Realmente, eu conseguia perceber e tirar o melhor de cada um. Eu tive um coordenador que falava isso. O grande desafio de um líder é tirar o melhor de cada profissional, entendeu? Sim. Porque cada pessoa tem alguma coisa que ela ame fazer, que ela goste, que ela desenvolva com prazer, entendeu? E eu conseguia fazer isso. Então, né, esses 2 anos, foi no início, tá, Rafael, que eu percebi isso, e logo eu falei, não, minha saúde, né? Minha saúde. Na sequência, a empresa foi galgando os números, tanto que quando eu comecei lá, o número era bem pequeno, muito agressivo na quantidade de placas que foram crescendo. Saí de lá com 16 mil e hoje a empresa tem 80 mil, né? Veículos ativos. E o que eu posso te dizer que foram 2 anos muito, muito enriquecedores. Né? Dali nasceu uma consultora, né? Porque hoje eu sou solicitada para estar dentro de operações, né, que são muito tensas também. Sim. Porque já foram construídas e já não se consegue olhar para aquilo e entender por onde eu começo a arrumar. Entendeu? Então, assim, eu tenho que fazer um diagnóstico, tenho que olhar como é que está aquilo tudo, né, para depois poder falar para ele, olha, vamos começar, né, mas de forma bem cautelosa. Quando você chega numa operação hoje aqui, você é contratada, chamada, quais são os principais pilares que você... Quando você chega, você fala assim, primeiro eu preciso olhar isso aqui e olhar isso aqui. Quais são os principais pilares que você olha quando você chega numa operação dessa? Então, a consultoria, ela sempre bate na mesma tecla, né? Eles colocam pessoas de monitoramento trabalhando na proteção e pessoas de proteção trabalhando em monitoramento. Então, você imagina, não é possível isso. Né? Isso você separa o joio do trigo. Entendeu? Separa. Entendeu? Basicamente isso. Coisa, você bota cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. E assim, não é difícil identificar, né, que realmente você precisa olhar a parte de documentos. Né? Essas pessoas que estão trabalhando em cada setor, elas estão calçadas em procedimentos, você tem que documentar esses procedimentos. Sim. Entendeu? Para envolver esse profissional e saber, pô, eu estou fazendo a minha etapa, né, de trabalho iniciou, tem meio e tem fim. Sim. Porque o ser humano precisa disso. Né? Então, basicamente, você olha para pessoas e processos. Pessoas e processos. Processos bem definidos, com pessoas bem treinadas, igual a sucesso. Igual a sucesso. A receita é muito simples, entendeu? O que não dá é para você falar assim, poxa, essa pessoa aqui é extremamente competente. E esse líder é competente. Porque, assim, a grande maioria das pessoas que tem esse perfil de líder, ele fala assim, eu dou conta. A primeira coisa que eles falam é isso. Dá conta. E quer abraçar, quer ser extremamente centralizador. Gente, centralizador, é isso e acaba aí. aquele que... mas eu acho que também tem muito disso que ela está falando, que é o camarada não dá importância para essa célula rastreamento, para essa célula assistência, porque são produtos que compõem, né, que você precisa ter para a associação, né, e achar que não, aquilo ali é um novo business. Sim. Né, é um business. Só que ele acha que é simplesmente... Não, eu tenho a minha empresa de rastreamento. Não, você não tem. Entendeu? E aí é onde entra o trabalho dela, de construir tudo isso e mostrar para eles. E se os caras querem continuar dessa forma, tudo bem também, não tem problema. Não, o fato é assim, ó, ele começa a entender, né, que tem algumas coisas erradas dentro da empresa dele. Então, gradativamente, né, ele vai percebendo o que eu fiz errado. Porque, na verdade, assim, ele não nasce com conhecimento sobre monitoramento. E você tem que buscar esse conhecimento. Mas onde eu vou buscar? Você já ouviu falar de faculdade de monitoramento? Não existe. Não tem. Entendeu? Não faculdade existe. De proteção veicular. Faculdade de proteção Ou você veicular. procura um gestor, um mentor, um consultor Entendeu? que entende disso e vai prestar sua consultoria, essa mentoria, o cara vai ter que se virar e aprender sozinho. Vai ter que se virar e aprender sozinho, entendeu? Então, ele paga o preço por isso. Por essa falta de interesse em conhecer o setor, entendeu? Então, a maioria deles... Eu nem falo paga o preço, né? Ele investe nisso, né? Ele investe. Exatamente. Eu acho que esse é o grande lance. Porque muitos assim, quanto que eu tenho que pagar por isso? Você não vai pagar, você vai investir. Exatamente. Porque assim, e aí, voltando no meu negócio, que eu gosto de voltar sempre lá atrás, né? Na época, eu deixei de investir lá, não sei quanto foi a consultoria, era uma consultoria naquela época, 15 mil, 20 mil, só que eu não quis investir, eu paguei 100, 200 mil de erros. Entendeu? O tempo todo errando. E aí, beleza, mas deve ser a certa, mas, pô, não precisava acontecer isso. Saiu caro, né? Essa omissão em investir saiu caro. Muito caro.
Então, eu acho que é isso. É eles entenderem que eles estão investindo num processo que ele não conhece para evitar os erros. Né? E aí ter os seus fluxos, os seus processos muito bem definidos, que a grande maioria não tem. Acho que Exatamente. É por aí, é por aí. E assim, é muito do conhecimento, né? Porque assim, a pessoa tá lá, ele começou já lá de baixo, no chão de fábrica, digamos assim, né? Isso aí. E vendendo, ele entendeu do negócio da forma prática, Uhum. mas quando ele tem que dar um passo a mais, ele tem que sair da parte prática e ir para a parte de gestão, da parte de administração. Ele não sabe quando a régua sobe, que ele tem que O acompanhar. conhecimento tem que ir aí. junto. É isso E só que ele fica limitado só em vender. Isso aí. Ele não entende que um processo administrativo, na verdade, né, o processo de crescimento envolve o processo de Muita administração coisa, Sim. muita de empresa, que envolve pessoas, envolve processos bem Perfeito. definidos, fluxo de caixa, Perfeito. financeiro, CNPJ e CPF. É isso Aquele aí. dinheiro não é dele, ele só vai ter um É pedaço. isso aí. Só que para ele ter maturidade para entender isso aí, são poucos, né? Muito poucos. E assim, por que eu digo muito poucos? Muito poucos nascem já com essa vertente. Sim. Os outros vão descobrindo aos poucos, Uhum. né? Sim. E assim, de repente esse aos poucos, né, ele já perdeu muito espaço para outros concorrentes, entendeu? Até por Sim. não estar olhando o negócio dele. Porque monitoramento é isso, tá? Se você não olhar para o seu negócio e falar assim, cara, tem alguma coisa errada aqui. Eu tenho uma base que tem X número de veículos, mas eu estou pagando Y, né? Por que eu estou pagando tanto mais? Estou pagando o dobro, às vezes, do que eu imaginaria que estaria pagando. Ele tem que olhar para isso, porque ele deixa de fazer cancelamentos. Ele deixa de fazer, ele esquece de fazer, entendeu? Ele não usa as ferramentas tecnológicas que estão dentro da plataforma dele. Tá tudo ali, é só ele olhar, Sim. entendeu? Ele tem que parar e organizar o dia dele, entendeu? E falar assim, o que eu vou... Ele tem que trabalhar para a empresa dele. Ele tem que fazer essa É gestão, simples. entendeu? E assim, o funcionário nesse interim, ele faz o que você mandar. Exatamente. E se você não mandar, ele faz o que ele achar que deve não fazer. vai Às vezes fazer. mandando, ele já não. Já não faz? Faz, entendeu? Com certeza. Então, eu experimento isso, eu estou dentro da casa deles, eu olho a cada local que eu vou, né, eu experimento essa vivência de olhar para o funcionário e falar assim, você está fazendo, mas não está executando corretamente. Vamos arrumar? A gente começa a fazer o ajuste. Aí essa pessoa que está lá na gestão fala assim, pô, tá ficando muito bom. Quando vai chegando no ponto-chave, Rafael, ele fala assim, agora tá tudo certo. Entendeu? Mas ele precisa de muito mais. Sim. É porque ele sai do não automático, pode. né? Ele tá muito no... Na verdade, ele tem que sair do automático. Ele tem que saber o porquê que ele está fazendo aquilo. Sim. Eu acho que é isso que muitos não mostram, né? Assim, você tem que fazer isso. É que nem uma máquina. Aperta o botão A, o B, o C. No dia que ele tiver que apertar o C primeiro, aí já dá ruim, Aí buga. né? Não, Já buga. ele não está preparado para aquilo e ele não tem nem tempo de buscar esse conhecimento, esse funcionário, entendeu? E, na verdade, o funcionário, ele é uma ferramenta muito importante, né? E, às vezes, eles não são bem aproveitados, Isso. né? E essa parte de não ser aproveitado vai ter que virar essa chave, entendeu? Porque material humano é muito importante. E a cada dia que passa tá mais escasso. Muito. Tá mais difícil Tempo conseguir gente boa, né? todo. Trabalhando. Entendeu? E isso eu tinha. Lá atrás eu tinha que isso era um problema do Rio de Janeiro. Hoje eu sei que não é do Rio, Não, é do Brasil todo. É do Brasil todo. É do Brasil todo. Eu vou pro sul, chego lá no sul conversando com amigos empresários, eles falam a mesma coisa. Não tem mão de Esse obra. É um problema, não existe mão de obra. Eles querem imediatismo, Sim, eles querem ganhar dinheiro rápido e não é assim. sim. Sem processo, não já. E aí, voltando aqui falar um pouquinho, eu estive semana passada, eu sou gerente comercial da área do Espírito Santo também. E aí tive uma reunião bem bacana com uma associação lá, que eles estão em processo de crescimento. Eles estão em expansão. E aí, conversando com um dos sócios, ele falou, cara, eu não vou crescer se eu não organizar minha casa primeiro. Isso é Se o alicerce da casa não estiver pronto primeiro, eu não vou subir os outros andares. Isso é qualquer empresa, não é só... Entendeu? Já tá começando a cair essa ficha de forma bem intensa. Assim, eu digo, cara, trazer a demanda não é difícil. Daqui a pouco você acerta uma veia, achou um canal de venda muito bom, você vai trazer. Mas ter estrutura para isso. Com Então certeza. você prepara para o primeiro andar, agora eu quero subir o segundo andar. Prepara a estrutura e gradativamente. Eu acho Tem que estar envolvido totalmente nesse processo, né? Exatamente. Esse pessoal muito preocupado com isso. Eu achei muito bacana. Entendeu?
falando dessa qualificação que ela acabou de dizer, a gente vê muito, né, o time comercial. Todo mundo me pergunta, pô, você não conhece nenhum gerente comercial? Estou precisando de um gerente comercial. Assim, cara, mas você já sabe o que você quer da sua empresa? Como está a sua empresa? Porque, assim, ter um gerente comercial, né, e aí eles perdem vários profissionais consultores por não saber qualificar o cara. Sim. Simplesmente Simplesmente como ele tem que vender, né? Na verdade é isso. Eu já acompanhei vários treinamentos. Isso eu gosto de fazer. Ir nas associações, né, onde eu tenho uma liberdade, eu quero acompanhar. Aí eu vejo lá o cara dar o treinamento. Bacana. Mas aí não é naquele treinamento dar uma pastinha e mandar o cara ir para a rua. Você tem que dar uma continuidade. Você tem que dar uma continuidade desse trabalho, Sim. dessa qualificação. Cara, tem um conhecido que ele dá treinamento semanalmente. E tem consultores que toda semana estão lá cada vez para aprender mais, porque é isso. O tempo todo aprendendo, né? E é uma maneira de você reter também o cara, tá dando atenção. Não, sem dúvida. Sem né? dúvida. Você treinar, toma pastinha, tapinha nas costas e achar que ele vai fazer um trabalho na rua. E aí eles reclamam desse turnover, né? Que, pô, entra 50, sobra 2, aí depois bota mais 50, sobra 3, mas exatamente por isso, você não dá o acompanhamento. Não faz o que tem que fazer, você não faz sua parte. Exatamente. Então eu acho que acontece tem que acompanhar. muito isso. Sandro, como é que você descreveria o mercado de proteção veicular antes da regulamentação? E também fala um pouquinho também, né, como é que ficou esse processo da regulamentação, em que petar, se já está valendo. Conta aí um pouquinho como é que ficou isso aí. Falar um pouquinho antes da regulamentação de um mercado que não respeitava nada, né? Não tinha normas, né? Cada um fazia do seu jeito, cada associação trabalhava de uma forma, e que daqui para frente o mercado foi regulamentado, né, agora início de janeiro, dia 15 de janeiro, foi funcionada a lei. Foi bem no início de 2005, já para começar com chave de ouro, né? Sim, exatamente. E aí que aconteceu o cadastramento mediante a SUSEP até o dia 15 de julho, que todas as associações, a gente tinha um número de mais ou menos 3 mil e poucas associações a nível Brasil. Foram cadastradas 2.200 e alguma coisa. Hoje só pode funcionar cadastrada da SUSEP. Só cadastrada da SUSEP. Né? Tá. E aí a estrutura vai ser mais ou menos o seguinte: vai ser a SUSEP fiscalizando a administradora e toda a associação ela vai ter que estar embaixo de uma administradora. É o que acontece com o plano de saúde, né? Exatamente. É mais ou menos o formato do plano de saúde dos consórcios, né? Sim. E, na verdade, assim, quando ele diz que cada um fazia do seu jeito, né? Principalmente na parte de preço, né, Rafael? É isso aí. Entendeu? Sim. Cada um fazia Era muito realmente. Ctrl-C e Ctrl-V também, né? Também tinha aquela coisa. O vizinho estava fazendo, eu vou fazer concorrente, também. vou fazer também. Entendeu? Ninguém fez um estudo da sua base, um estudo de risco, ter um estudo atuarial, nunca aconteceu isso. Criou-se uma régua natural de mercado e eles foram acompanhando. E eles foram acompanhando, entendeu? Exatamente Então, e isso é muito raso, né? Sim. É extremamente raso. Eu acho que agora esse momento tem um lado muito bom, porque, na verdade, a regulamentação ela vem para colocar, nivelar realmente, entendeu? Sim. E a partir desse nivelamento, que é um grande desafio, né? Porque, vamos pensar que são 15 anos aí, 16, no máximo 20, né? E a empresa de proteção, ela está regulamentada. E aí, qual é o próximo passo? Agora ela vai ter que entrar dentro das regras, das normas e adequar-se. Adequar-se. Então, assim, esse é um cenário muito novo, né? Muito novo para todos eles. Eu acredito que, assim, mesmo aqueles que já entendiam que estava caminhando para isso, realmente a condução disso está muito difícil de você prever, entendeu? Tá. E isso gera uma insegurança no mercado. O pessoal, eles estão ainda muito perdidos, né? De saber para que caminho que tomar, se eles vão precisar ter a sua administradora, se eles vão abrir um MGA, que é um outro modelo, porque vão ter alguns modelos, né? MGA é um dos modelos, S4, entendeu? O pessoal está muito ainda incerto, né? A que caminho tomar? O que eu digo é que tem que ter calma nessa hora, né? Para ter uma boa escolha, né? Porque assim vão ter vários oportunistas aí oferecendo várias soluções mirabolantes. Eu acho legal eles estudarem cada proposta, né? Mas eu não tenho dúvida que essa regulamentação veio para primeiro criar essas normas e fazer um mercado saudável. Sim. Né? Eu acredito assim,
grandes oportunidades vão vir para acontecer. Alguns perguntam, e aí, o que você acha? Cara, eu não tenho dúvida que o mercado ele vai passar por essa de uma forma muito boa, cara, muito boa mesmo. E a gente tem propriedade para falar isso, porque realmente é um produto que tem uma demanda muito grande, é uma aceitação muito grande, entendeu? Então não dá para a gente simplesmente dizer que o segmento vai ser excluído, vai acabar, né? Então assim, ali na frente a gente vai entender, vai olhar para trás e vai falar, cara, realmente estava no limite. Tinha que ter essa regulamentação, entendeu? Tinha que organizar a casa. Tinha que organizar, entendeu? E a mudança, ela causa... a mudança, ela é um desconforto, né? é um desconforto. Normal. No início, fica sem vai saber, você fiscalizado e como vai ser. Cara, calma. Sim. Calma. Vai ter os caminhos corretos a você tomar, independente se você tem uma base aí de 1.000 placas, 2.000, 10.000... vão ter caminhos para cada um desses aí, vão se enquadrar. Para cada um desses. Eles vão se a gente fez muitas caminhos. visitas, eu e Sandro, e assim, a gente chegava, né, e falava, mas o que eu vou fazer agora? O que eu faço agora? Qual é o meu... Continua trabalhando. Continua fazendo tuas vendas, continua buscando, colocando a tua base, aumentando a tua base de clientes, fazendo uma base saudável, entendeu? Trazendo, começando a organizar a tua casa, entender onde está o maior prejuízo, entender o que você fez certo, começa a mergulhar no teu negócio agora, devagar, entendeu? Então, assim, mais do que ficar na expectativa, arregaça a manga e continua trabalhando. Era o que a gente falava em cada visita, entendeu? Porque não existe negócio que não tenha que ter uma regulamentação, entendeu? Sim. Sabe? Então, assim, tratar esse cenário como um cenário realmente muito cauteloso. Você tem que ser cauteloso, por isso que quando o Sandro fala assim, escuta, né, o que tem para te oferecer, quais são as possibilidades para você entrar nessa regulamentação, continuando olhando o negócio com bons olhos, porque tem alguns que não vão ficar, isso é fato. Normal, é natural, quando acontece um processo desse, é natural sair muita gente, entendeu? E assim, esses que vão sair, eles podem encontrar outro caminho para continuar no segmento. Com certeza. Entendeu? Com certeza. E assim, vão continuar aqueles que realmente se identificam com o setor. Sim. Entendeu? E aí, se identificar com o setor, vai demandar um bom tempo, né? Você vai se desprender para fazer o negócio dar certo. Você vai ter que ressignificar muita coisa. Ressignificar. Vai ter que reaprender e refazer várias coisas. E eu acredito o seguinte, profissionalizar. Não, fato, isso, com certeza. Eles vão ter que se qualificar. Eles não, todos nós, né? Sim. Eu estou falando deles, mas nós, prestadores, nós também vamos ter que aprender muito. Sim. Né? A gente vai ter que buscar esse conhecimento. E eu acho que isso, quem buscar esse conhecimento, quem buscar esse profissionalização, cara, não tem dúvida que vão conseguir surfar essa onda. Não, e quando tem essas mudanças mais bruscas de mercado, muitas oportunidades surgem. Pessoas que entendem bem do mercado podem abrir, de repente, uma consultoria só para uma galera dessa. Exatamente. São várias oportunidades que podem acontecer. Quem estiver mais ligado e mais preparado vai pegar o cavalo selado. O que eu tenho notado muito é isso, né? O pessoal já pergunta muito, né? Se já tem um jurídico especializado, se já tem uma parte contábil, que são partes muito críticas do segmento, né? O contábil, o jurídico, pessoas qualificadas para te entregar um bom serviço, né? Uma parte de consultoria, né? Para você ter o teu fluxo de processo muito bem definido. Sim. Isso daqui para frente, assim, vai ser primordial. Mas você acha que o impacto dessa regulamentação vai ser positivo no mercado? Muito positivo. Vai ser positivo. Tanto para monitoramento, como para os dois. Para monitoramento, ele vai ser, na verdade, a opção que vai encher os olhos deles, né? Porque você imagina assim, o que você tem de mais difícil seria você conseguir instalar o rastreador. Né? E a frota, a base de dados de clientes dele, a frota de veículos, estão com rastreadores instalados. Entendi. Então você me diga, ele simplesmente não vai mais atuar enquanto proteção, mas vai atuar enquanto empresa de monitoramento. Sim, com certeza. Já está lá instalado, só continua, né? Ele só continua. Sim. Entendeu? Esse cliente tem um relacionamento com ele, gosta de estar com ele, porque assim, existem muitos gestores que realmente demandaram confiança, eles têm credibilidade, né, com a base deles. Onde ele está, que é um regional, por exemplo, que se transformou num dono de proteção veicular. Sim. Ele trouxe aquela base dele toda, por quê? Porque ele conseguiu conquistar,
né, aquele cliente. Então, esse cliente tem um rastreador e ele quer continuar tendo esse rastreamento com a empresa dele. Então, vai ser o plano B, entendeu, Rafael? Sim, e qual é a dica que vocês dão hoje para esse empresário que está já aí a regulamentação rodando, que ainda não se mexeu muito? A dica que vocês dão hoje para esses caras já entrarem no jogo e aproveitar essa onda? A dica que eu dou é o seguinte: se qualifique, né? Entenda a sua base, porque esse é um ponto crucial, você entender a tua base, entender o tipos de veículo que você tem, o tipo de associado que você tem, porque assim, muitos não sabem que tipos, né, que eles têm ali dentro. Então, assim, quando eles sabem que tipos de clientes eles têm, eles sabem que produtos eles podem levar para oferecer, né? Porque essa é uma parte muito importante. É você reter, né? A gente não conversou sobre isso, mas é um ponto muito importante. Enquanto muitos estão preocupados em trazer novos associados, é importantíssimo, é muito mais importante você reter os teus associados. Trabalhar com o que você já tem. Retenção, isso aí. Ao invés de procurar coisa nova. Exatamente. Porque dá para rentabilizar muito. O custo é maior também de você trazer um novo, entendeu? Então, é você reter. E aí, como que eu posso reter? Benefícios, produtos de benefícios para eles. Às vezes é só atenção. Então, às vezes é só atenção, é só ligar, cara. É navegar num oceano enorme, entendeu? Muito interessante. É você humanizar o atendimento. Muito interessante, entendeu? Isso que você falou. E monitoramento tem muito disso, né? Monitoramento é o tempo todo isso. É o cliente ligando, querendo saber como é que eu faço aqui. Ele tá querendo entender a ferramenta. Tá ali na mão dele, aquele brinquedinho, né? Deixa eu ver aqui onde é que meu filho tá, onde é que minha esposa tá, que horas o carro que eu aluguei tá chegando, tá andando, tá rodando. Ele quer usar aquilo ali. Agora, nesse momento, ele quer usar como principal benefício dele. Sim. Porque ele conhece as dinâmicas do Rio de Janeiro, entendeu? E se tiver um carro roubado, ele já vai na delegacia, ele já tenta contactar as pessoas que ele tem de conhecimento, que ele tem um parente dentro da favela, tem alguém que viu rodando o carro dele. Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu chamar a polícia, deixa eu fazer isso acontecer e recuperar o veículo dele, entendeu? Então, esse cara que tem esse monitoramento, ele está satisfeito com aquilo ali. Entendeu? Porque nós, em várias visitas, Rafael, a gente chegava na proteção e ele falava assim, cara, eu tenho sim um índice alto de eventos de roubo e furto, mas tem muitos eventos que o próprio associado já recuperou o carro dele. Sim. Entendeu? Ele mesmo, por quê? Porque ele executa um monitoramento. Entendeu? Antes dele acionar, porque quando ele aciona, corta o acesso dele, né? Sim. Ele já não consegue mais ver onde o carro tá. Ele já recuperou. Entendeu? Ele já identificou qual favela estava, ele já conseguiu. O nosso Rio de Janeiro tem essa capacidade, entendeu? E assim, você olhar para isso, é o plano B deles. Eles têm que olhar para monitoramento. Quando você me pergunta o que ele deve fazer, ele tem que olhar para monitoramento com muito carinho, entendeu? E colocar as boas práticas nisso. Colocar a casa em ordem. Trabalhar com equipamento bom, trabalhar com uma boa conectividade, entendeu? Trabalhar com uma plataforma, com a plataforma que atende ele, entendeu? Que tem um custo-benefício correto para a operação dele, entendeu? Hoje eu trabalho com a Lógica Soluções Integradas, tá? A Lógica Soluções Integradas é uma plataforma que me acompanha a minha linha de raciocínio. Você está entendendo? Porque o que você tem que fazer para conquistar essa pessoa que está utilizando o aplicativo? Para trazer essa pessoa. O que você, enquanto plataforma, tem que entregar para o gestor? Eles estão o tempo todo de olho nisso. Entendeu? Acompanhando as tendências do mercado e fazendo cada vez mais, tanto o usuário final quanto o contratante da plataforma, entender que é uma ferramenta que veio para ficar, entendeu? Sim, com certeza. E veio para ficar num nível, porque qual é a nossa frota de veículos no Brasil, você sabe? Não faço ideia. Não faz ideia, né? Deve ser muito grande. É gigantesca, tá? Eu, assim, já escutei alguns números, até não vou arriscar falar aqui, porque eu acho que, assim, esse número cresce a cada dia. Um número que nós temos é da frota que é protegida, né? Ou seja, por um rastreamento, ou seja, por uma proteção veicular, uma associação de proteção veicular, ou por uma seguradora, que somente 27% desse segmento é protegido. Você imagina ou seja, isso? Tem um oceano ainda para se trabalhar em cima disso. Muita oportunidade, entendeu? E só para não perder o gancho aqui do que você está falando, né, do cuidar desse associado, né, de reter o associado, além dos benefícios, né, que você pode trazer para eles o tempo todo. Eu escutei outro dia, o tempo médio de um associado
Nós temos mais ou menos que é em torno de 6 meses. De 6 a 7 meses é o tempo médio de um associado na associação. E aí outro dia eu estava com uma associação falando com ele sobre esse tempo médio, e ele disse assim, Sandro, a minha associação está com 18 meses. Eu disse, o que é isso? 18 meses? O que você fez? Muito bom. Me conta esse segredo. Ele disse, cara, vou te falar o segredo. Carinho. É É isso. isso. É carinho. Humanizar. Entendeu? É ligar pro cara. E aí aconteceu um fato comigo, assim, que eu fiquei chocado, já faz mais ou menos uns 3 anos que isso aconteceu, que foi um detalhe tão bobo que me fez a diferença e eu gosto de falar isso sempre. Eu fui para Porto Alegre, loquei um carro numa sexta-feira, chegou domingo à noite, tocou meu telefone, eu olhei e disse, pô, 051, uma pessoa completamente descontraída, não era um robô falando comigo. Como é que tá, seu Santo? Tudo bem? Tá gostando aí Como é que está a estadia em Porto Alegre, no Sul? Tá gostando? Eu disse, mas quem tá falando? Aqui é da locadora X, não lembro qual era a locadora. Eu disse assim, locadora? Não, a gente quer saber qual é a experiência do carro, como é que tá a sua experiência. Eu disse, maravilhosa. Mas aquilo ficou tão marcante para mim, alguém tendo cuidado com você. É um pós-venda, né? É o pós-venda. É um pós-venda. É um pós-venda. Hoje as empresas hoje estão se atentando a isso aí, estão, além da área comercial, que é o setor de vendas, eles estão com um setor exclusivo para pós-venda. Porque antigamente o pós-venda deixava para o próprio pessoal do comercial fazer o pós-venda. Só que o pessoal do comercial já recebeu a comissão dele. É isso aí. Já não Desculpa o tem termo, mais. foda-se o pós-venda. Ele já ganhou a comissão dele. É isso aí. Ele não quer manter. Só que tem empresas que estão tão atentas a isso aí, que estão deixando o setor separado de pós-venda, justamente para ter essa experiência. Para ter essa do experiência. cliente. Se você já tem uma base de proteção, de clientes, sei lá, 5 mil associados, um exemplo. Se você já está esse ano com 5 mil, você precisa renovar, qual é a dificuldade de você ligar para todas essas pessoas? Tem que Sabe? fazer isso. Eu tenho o Eu seguro acho da que minha esse não, o seguro da minha moto. É Eles janeiro. ligam pra você, assim? Não, mas é janeiro. Eu fiz em janeiro do ano passado. O desse ano, quando chegou, em dezembro, já, teoricamente já era para o cara já ter ligado para mim. Chegou janeiro, eu falei, caraca, ninguém nada. Eu fui no coisa lá, falei, ô meu querido, eu preciso renovar o seguro da minha moto. Quase que eu falei, vem cá, velho, você não quer ter cliente não, é? É isso aí. Bicho, se eu tô na sua base e você tá vendo que tá vencendo meu seguro, um mês antes você tem que me ligar pra perguntar se eu quero renovar ou não, irmão. Que vacilo é esse? Ele, velho, é que eu tô na correria. Eu falei, velho, entende que isso aqui é seu ganha-pão, irmão. É isso. E eu que tenho que ligar pra você? isso aí. Eu tô na sua casa. E se você não tá É uma cuidando de quem já tá, parceria, imagina quem é de novo que vai entrar. Tá entendendo? E vou além disso. É uma parceria muito grande. E eu acho, assim, ó, só deixa eu, para não fugir desse raciocínio, eu acho, sinceramente, que o grande medo da proteção é que, com essa regulamentação, né, eles não consigam mais, né, atender esse cliente, porque essa camada C e D que a proteção atende, várias consultorias, né? O que acontece? Você tem um monitoramento. A proteção está aqui do lado. Então, quando tem um problema em monitoramento, não é o monitoramento que responde. Veja que equívoco enorme esse. Quem responde é a proteção. Entendeu? E aí a proteção responde sem saber exatamente como responder, porque, na verdade, conectividade, você tem que saber por que esse carro parou de pontuar. Né? Será que ele está dentro de uma garagem, no subterrâneo? São aqueles conceitos básicos que nem isso eles têm. Entendeu? Sim. E aí é essa pessoa que está fazendo. Então, eles têm que olhar para monitoramento com essa seriedade. Entendeu? Sim. Ao ponto de colocar a pessoa que estiver falando, dando esse discurso, dando essa explicação, conversando com essa pessoa, que é um senhorzinho de idade, que é aquela pessoa que paga já 1 ano e meio o boleto, entendeu? Ali religiosamente, mas que agora tem uma dúvida. Quem é que vai esclarecer isso? É monitoramento. Entendeu? Então, o que eu espero de proteção é que eles olhem para o segmento e falem assim, cara, agora eu quero todo mundo sabendo falar sobre monitoramento. Entendeu? Porque é realmente uma coisa nítida, é notório, né? Que ele pensa assim, ok, eu vou responder aqui, vou dizer para ele e já vou ir contra, porque o cenário é esse. Ele olha para o monitoramento e fala assim, você errou. Alguma coisa essa pessoa está falando que está acontecendo com o rastreador, então é porque você errou, você, monitoramento, errou. Entendeu? Já apontando o dedo como erro. Não tem um padrão, né? Não tem um padrão. Não existe um entendeu? padrão. Então, é esse senso de equipe, Rafael, que tem que nascer, entendeu? Se eles colocam as duas empresas no mesmo escritório, no mesmo endereço, CNPJs diferentes, pelo menos toda a empresa tem que saber falar a mesma língua. Sim. Com a regulamentação, existe um padrão
digamos assim, de nível de atendimento do cliente. Por exemplo, se eu fechei lá com a associação, e aí tive um sinistro, alguma coisa, e eles não cumpriram com o combinado, né? Existe algum órgão, é a SUSEP que eu vou lá e falo assim, ó, não fiquei satisfeito, ou de repente a SUSEP, existe um padrão de mínimo de atendimento que essa associação tem que dar? Como é que é isso? Então, foi o que eu falei. O que está sendo construído agora são essas normas, né? Essas normas estão sendo construídas, já se sabe que o órgão que vai fiscalizar, né, vai ser a SUSEP, que vai fiscalizar as administradoras, e as associações vão estar abaixo. Mas vai existir, sim, todas essas regras. A indenização vai ser em quanto tempo? 30 dias? Ou vai continuar do modo que cada associação tem até 90 dias? Isso ainda vai ser construído. Mas vai ser, sim, daqui para frente vai ter essa fiscalização. Exatamente para se criar. O que você está dizendo é que realmente a gente ainda está naquele momento de construção de regras, entendeu? Das mas normas. Já existe a regulamentação, mas ainda não está totalmente construída. Não. Construída, né? Não, as normas estão sendo construídas agora, entendeu? Mas, até tem um advogado que falou essa semana, tem associações que não cadastraram e continuam trabalhando. Essas associações já estão sendo denunciadas, elas não podem mais atuar. Entendeu? As associações que podem atuar são essas 2.270, se eu não me engano. Entendi. E qual o conselho que você deixa hoje para os empresários que ainda estão inseguros aí com a regulamentação? Então, Rafael, eu volto a dizer, eu acho que é um momento que tem que ter calma, escutar, né? Escutar o modelo que vai se enquadrar para o seu negócio. Eles vão ser alguns modelos que vão ter aí. Tem um tempo ainda para se adaptar, né? Acho que estamos falando aí mais uns 18 meses, porque é o que eu estou falando, vão ter vários oportunistas aí trazendo a solução mágica. Né? Eu acho que a ideia agora é sentar com os profissionais adequados e escutar, né? Que modelo vai ser um interessante para cada um. E o que é que vocês acham aí o futuro do mercado? O que é que vocês acham Muito promissor. Muito promissor, porque, na verdade, o mercado não tem do tamanho que ele está, né? Então, a gente tem aí uma fatia muito grande do povo brasileiro que utiliza a proteção veicular, né? E isso é impossível, né? Você simplesmente excluir um setor. Sim. Né? Não vai ser excluído. E, por não ser excluído, né? Por não ter finalidade, né? Por não acabar, isso é algo que me diz só uma coisa, né? Que é o brasileiro novamente conseguindo rever se reinventar. Entendeu? Esse é o grande lado. A gente vai ter oportunidade de ver aquele gestor, né? Que vai procurar esse conhecimento, vai assistir o nosso podcast, vai falar, cara, quero ir naquele evento, naquele outro evento, quero participar de todos os eventos, quero estar por dentro, quero escutar um advogado, quero escutar outro, quero escutar um contador, quero escutar uma consultora de monitoramento, quero escutar um consultor de vendas, quero entender a minha gestão, quero estar dentro. Esse cara, essa pessoa, vai ali na frente se adequar e vai conseguir achar o espaço dele dentro desse novo cenário. Isso aí. Entendeu? Claro que assim, a gente olha para isso e fica realmente receoso. Não vou te dizer que eu não fiquei receosa, entendeu? Eu realmente fiquei. Ficamos, né? Ficamos muito, entendeu? Eu lembro disso. Apesar do conforto, da experiência que a gente tem, porque a gente sabe que somos hoje profissionais que estão acompanhando esse mercado e por isso nos sentimos valorizados por isso, né? A questão é, onde isso pode chegar? Sim. Né? Então, assim, vamos torcer para essa condução ser a melhor possível. Não, com entendeu? certeza. E vai depender só deles. Mas toda mudança, olhada pelo lado bom da coisa, vem para trazer coisas boas, né? É só saber se adaptar, né? Entender bem, entender o que está acontecendo. Quem se adapta melhor, sobrevive mais, vai mais longe, né? Vai mais longe. E para encerrar, querem deixar algum recado aí para a turma, aí para os amigos, para os companheiros aí de associação? Deixar um recado aí para a turma. Bom, o que eu tenho para dizer é que sou extremamente feliz e agradecido de estar atuando nesse segmento, né? Feliz deles abrirem as portas da casa deles, da associação deles para me receber, porque uma coisa eu tenho a dizer, eu aprendo muito lá também, sabe? Com uma certeza. Troca muito bacana. Com certeza. Entendeu? Então, isso, assim, esse é o motivo da satisfação. É o motivo de
de você ter um amor pelo negócio, entendeu? Então, e me coloco sempre à disposição, que eles precisarem, a gente está aí para sempre tentar levar o que é de melhor para eles. Com certeza. E aí, Carla, algum recado? Então, tem sempre aquele recado maravilhoso, né? Que a gente precisa aí multiplicar o conhecimento, né? Sim. Dar condição para pessoas nascerem novos profissionais na área de monitoramento, né? Todo dia nasce um profissional e eu acho que monitoramento está precisando muito desse olhar. Então, assim, o meu recado é: invista em pessoas, invista em tecnologia, faça o seu negócio dar certo. Né? E assim, não é difícil, não é um monstro, né? Porque existe esse conceito também, né? Monitoramento nossa, fala sobre qualquer coisa, mas não me fala sobre monitoramento, tá na mão do meu gestor ali. Venha que a gente vai conversar, tá? E eu vou te mostrar que realmente existe espaço, tá? Existe muito espaço para dar certo o monitoramento ainda. Então é isso aí. Obrigado pela presença de vocês. Valeu, obrigadão aí. Obrigada a você, querido. Um abraço. Vocês são os queridos. E é isso. E para vocês que estão aí acompanhando os próximos, um abraço. Um abraço. Valeu.